Contrariando a vontade de muitos, estamos de volta! Meu nome é Alex Tomé, sou treinador de corrida, atrás da câmera tá a Bibi. Oi gente, tudo bom? E aí Bibi, qual que é o nosso assunto de hoje na nossa minissérie da maratona? Alex, hoje a gente vai falar sobre aquela coisa que acontece no quilômetro 32. Alguém aqui que já tentou chegar no final de uma maratona ou chegou no final da maratona que não pensou sobre o muro dos 32, não tá vivendo essa experiência direito. Tá fazendo muito leve a maratona. Tá fazendo muito leve, tava sobrando. Exatamente. Então hoje a gente vai falar sobre esse tal do muro dos 32. Boa. Se é mito, se é realidade, o que come e tudo mais. E para começar, então, o que é esse tal do muro dos 32? Essa é a primeira pergunta. Bom, o muro dos 32 km, para quem nunca correu uma maratona e ainda não chegou lá, ou se você correu e não enfrentou o muro, parabéns, você é uma pessoa diferente. Mas o muro dos 32 km, ele é um fantasma que assola os corredores, os maratonistas aí, porque se diz que chega num momento que é meio que desliga um disjuntor, que você não consegue mais render. Seja por alguma questão mecânica, física, seja uma questão meio energética, motivacional, você não consegue mais desempenhar, mas o ponto é, você se sente meio que obrigado a parar por algum motivo, seja por uma questão, como eu falei, mecânica, emocional, falta de energia, alguma coisa acontece que você simplesmente desliga o disjuntor e você precisa parar. Então esse seria o muro dos 32 quilômetros. Boa, no meu ponto de vista, até na minha primeira e única experiência fazendo uma maratona, eu tinha isso na mente também, e o que me pegou foi, a partir daqui é tudo novidade. Então eu não sabia o que ia acontecer, né? Então em treinos eu só tinha feito até 32 quilômetros, e a partir daí todo quilômetro era uma novidade. Então isso também pode ser um fator que pega, né? Não, com certeza. É uma questão de confiança, né? Principalmente para quem vai fazer a primeira maratona. Inclusive eu tenho atletas que falam que querem correr mais quilômetros antes para sentir que estão psicologicamente preparados também. Mas realmente não precisa. A gente precisa considerar que quando você vai fazer o seu treino lá de 30, 32, 35 quilômetros, você está vindo de uma semana de treinos. Você está vindo com a fadiga acumulada já. Na prova isso não vai acontecer. Você vai começar totalmente descansado. Então eu costumo dizer para os meus atletas que a gente não está simulando os primeiros 32 km nesse treino, a gente está simulando os 32 km finais. Então por isso que isso psicologicamente eu sei que é importante, mas precisa estar bem preparado mentalmente para conseguir fazer essa prova sem ter que treinar os 42 km antes, né? Legal. E o que exatamente acontece com os 32? Isso não existe uma resposta, não existe uma sugestão da ciência dizendo assim, cara, é isso. Sabemos que é multifatorial, tem muita coisa que pode influenciar, mas hoje a gente acredita, a coisa que mais pega, sabe, aquele negócio que realmente é o maior problema, é a questão energética, que é a falta de carboidratos. Aí você pode dizer assim, pô Alex, mas eu tomo lá meu gelzinho e tal. Tudo certo, mas provavelmente está tomando pouco e não é porque você não quer, é porque é muito difícil mesmo colocar mais carboidrato. A gente já fez aqui vídeo sobre isso, sobre a questão de carboidrato, você pode dar uma olhadinha ali para ter um pouco mais de parâmetro para saber. Mas geralmente a gente está falando aí, se você conseguisse colocar uns 100 gramas de carboidrato, 80, 120, 60, vai depender muito do seu tamanho, da sua velocidade, de muita coisa. Mas o que acontece é que geralmente as pessoas tomam lá um gel de 20 gramas a cada 40, 45 minutos. Isso vai nos trazer ali 30 gramas por hora. 30 gramas por hora não é o suficiente. Então, provavelmente, o que está pegando muito é a questão do aporte de carboidratos, que precisa ser aumentada. Só que isso não pode ser aumentado simplesmente no dia da prova. Precisa ser treinado isso, né? A gente tem hoje um vasto campo de estudos aí de treinamento gastrointestinal. Você precisa vir treinando isso para o seu corpo suportar mais. Se você simplesmente no dia da prova decidir colocar mais carboidrato, existe uma grandiosíssima possibilidade de você simplesmente vomitar, ter diarreia. Então isso precisa ser treinado antes. Então ponto 1, energético. Tem que ver se você está conseguindo colocar bastante carboidrato. Ponto 2, e esse aqui também pega muito, principalmente quem não está tão bem treinado assim, que é a questão muscular. Então você pode simplesmente, o seu músculo pode quebrar. Então você começa a fazer os seus treinos e, por exemplo, você só fez 32 km no treino, mas antes você não conseguiu acumular tanta quilometragem assim na semana. Você fez, sei lá, mais 2 treinos de 10, então acumulou 40, 50 km na semana, talvez pode ser pouco. Não fez musculação, por exemplo, ou você está fazendo os treinos longos só em rodagem muito leve, vou chutar aqui, tá um pace 6,
mas aí você vai para a prova e faz pace 5,5, e aí o seu músculo não está acostumado com aquela demanda. Então, a parte muscular, tanto de musculação, quanto volume de treino, quanto treinos de ritmo, treinos longos, tudo isso pode ser realmente muito impactante para a questão do muro dos 32 quilômetros. Lembra que eu falei que poderia ser uma questão de falta de energia, mas poderia ser também, por exemplo, uma cãibra. Então, a cãibra está mais relacionada com o desgaste muscular. A gente também já falou sobre cãibra aqui num outro vídeo. Então, olha só. Tive cãibra, talvez seja desgaste muscular. Tive uma falta de energia, não estava mais conseguindo, talvez seja energético. E quando é energético, geralmente vai trazer um desânimo, você vai ficar um pouco mais emotivo, não vai mais ver sentido em continuar aquilo porque está muito difícil. Nosso cérebro ele vai tentar nos proteger e ele vai te trazer desânimo justamente para que você pare aquilo porque você está no momento extremo, está desgastando demais. Então pode acontecer isso. Acaba que tudo isso está caindo numa linha de estudos, não é exatamente isso, tá? Mas está caindo numa linha de estudos que é o estudo sobre a durabilidade, que simplesmente é uma nossa resistência à fadiga. Tem inclusive esse estudo aqui que fala muito sobre isso. Eles mostram ali onde tem uma espécie, eu não lembro qual que é o termo em português, mas no artigo eles usam o termo decoupling, como se fosse uma dissociação. Então imagina que você está fazendo, a gente tem uma carga interna e uma carga externa. Então, uma carga interna ela pode ser medida de várias maneiras. Para facilitar, a gente mede com frequência cardíaca. Então, imagine que você está numa frequência cardíaca de 150 e você vai correndo a prova naquela frequência cardíaca. E a gente tem uma carga externa, que é o pace. Então, imagine que você está correndo pace 5, frequência cardíaca de 150. E você consegue manter a sua carga externa, o seu pace fica estável, mas a sua carga interna, a frequência cardíaca, ela vai subindo. Então, você vai tendo essa dissociação. Ela vai acontecer isso. Daqui a pouco o que pode acontecer é simplesmente essa frequência cardíaca bicar, isso aí, aqui onde tem essa dissociação. Por que que isso acontece? Justamente porque o nosso corpo está tendo que fazer um trabalho muito, muito, muito pesado para conseguir manter aquela carga externa, que é o pace. Às vezes você não consegue simplesmente manter o pace, mas aí você mantém a carga interna, frequência cardíaca de 150, mas aí o seu pace de 5 vai para 5,10, 5,20, 5,30, 5,40 e ele vai perdendo essa velocidade. Isso é questão de durabilidade. Hoje está muito difundido isso e tem muitos estudos sugerindo isso, que se você quiser correr provas longas, você precisa ter uma excelente durabilidade. Imagina você e um amigo seu, os dois têm exatamente o mesmo condicionamento, conseguem fazer a mesma velocidade, só que chega no momento do quilômetro 32, você consegue manter e o seu amigo começa a perder, justamente por isso, porque a sua durabilidade é melhor, a sua resistência à fadiga é melhor, enquanto o seu amigo, por algum motivo, que seja energético, que seja muscular, e às vezes até motivacional, talvez a maratona é mais importante para você, você aceita sofrer um pouco mais, você se importa mais, então para você doer, sofrer um pouco mais, não tem problema. Então, inclusive, às vezes eu falo com alguns atletas assim, olha, quer RP nessa prova? Aí o cara fala, quero. Aí eu sempre pergunto, você está disposto a sofrer? Porque para RP você vai ter que sofrer. Não, estou disposto a sofrer. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos colocar esse ritmo porque vai ser um pouco mais pesado. E assim a gente consegue entender esse conceito de durabilidade. Você conseguir resistir à fadiga. Mas então, para voltar lá atrás, 3 coisas que eu considero. Primeira delas, pode ser energético, pode estar faltando carboidrato. Segundo, pode ser que o músculo quebrou, está faltando musculação, está faltando volume, está faltando ritmo. E terceiro, é uma questão de durabilidade. Você está treinada realmente a conseguir resistir melhor à fadiga. E quais são as... Bom, você já falou algumas formas de evitar esse muro. Tem algum ponto a mais que você queria trazer sobre como evitar o muro? Não, eu acho que eu acabei me atropelando aqui, né? Mas é muito importante isso. A questão energética precisa, primeiro, tomar consciência disso. 1 gel a cada 45 minutos não é suficiente se você vai fazer uma prova em 4 horas, por exemplo. Porque a primeira hora tá ok, porque você tomou um café da manhã, você jantou na noite anterior, tá tudo certo. A partir da segunda hora, você precisa aumentar esse carboidrato. Aí você já começa na primeira, né? Você vai fazendo um estoque, como se fosse assim. Só que quando você chegar na 4ª hora, você já está com os estoques muito baixos, ou quase que zerados. Então você vai precisar de mais carboidrato. Então um gel de 20 gramas a cada 40 minutos, cara, não é suficiente, não vai dar. Você vai precisar de mais. Só que como eu falei, você precisa treinar isso. E aí você vai precisar conversar com o nutricionista, porque tem gente que vai precisar de 60 gramas, tem gente que vai precisar de 80, tem gente que vai precisar de 100. Tem gente até que usa 120. Então vai depender muito do seu pace, do seu tamanho, do seu peso corporal, tudo isso. Então a questão energética é muito importante, dá para treinar.
Segundo, muscular. Novamente, musculação, alto volume de treino, treino de ritmo principalmente, e uma coisa que dá para fazer e pouca gente faz é treino de efeito protetor, que é treino de repetição forte em descida. É treino agressivo, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer. Se você tiver sobrepeso, por exemplo, não indico fazer esse tipo de treino. Mas é um treino que é bem interessante, porque você faz uma ação... Quando a gente pisa, quando a gente está correndo, a gente faz uma ação excêntrica. Essa ação excêntrica, ela gera uma microlesão. E essa microlesão vai forçar uma adaptação, o músculo vai ficar mais forte. Quando você faz isso no plano, tudo certo, tranquilo, você já está acostumado a fazer isso. Agora, quando você faz na descida, você força um pouquinho mais, o impacto é maior. Então, isso vai fazer com que uma adaptação aconteça no seu corpo, o músculo fique mais forte e desgaste menos. Então, é uma adaptação muscular bem interessante. Durabilidade, basicamente, é tudo isso que eu falei. É você estar com os treinos em dia, bastante frequência, bastante consistência, estar com o carboidrato certo, fazer musculação, tudo isso junto vai melhorar a sua durabilidade. Sem contar que você tem que fazer também os seus treinos de velocidade. Se você for mais rápido e conseguir sustentar a sua velocidade, o seu tempo de prova é menor. O tempo de prova sendo menor, você fica menos tempo em exposição. Então é aquela ideia sabe aquela ideia de quanto mais queijo, menos queijo, porque queijo tem furo? Então seria mais ou menos a ideia aqui. Então quanto mais rápido você for, mais rápido você pode ser, porque a prova vai durar menos. Então imagina, a minha primeira maratona eu não estava nada preparado, eu fiz 4 horas e 21. A minha última agora eu fiz 3 horas e 25, olha só a diferença, é quase 1 hora. Primeiro eu fiz, eu nem era treinador ainda, foi lá atrás. Foi quase 1 hora de diferença. Eu corri 1 hora menos. Correndo 1 hora menos, eu posso acelerar mais. Então isso faz com que a prova fique mais curta, ela ficando mais curta eu posso acelerar mais. Então vira esse ciclo virtuoso para que você possa ter um melhor desempenho também. Boa, tenho 2 comentários. O primeiro deles é que não é à toa que este vídeo ficou aqui para o quase final da nossa minissérie, justamente porque todos os temas que você trouxe até agora já foram abordados aqui na minissérie. Então, quem ainda não assistiu os episódios anteriores, o convite fica feito para voltar lá e assistir, porque você entrou no detalhe de cada um desses pontos e como vai fazer diferença nos 32. É exatamente isso, que a gente separou tudo, né? A gente falou sobre carboidrato, a gente falou sobre cãibra, a gente falou sobre musculação, a gente falou sobre treinos longos. E aqui a gente começa a juntar as coisas. E juntando essas coisas, o nosso grande finale é mostrar na prática. Então o nosso próximo vídeo vai ser mostrando na prática como é o treinamento sub 3 horas e como é o treinamento sub 4 horas. Para que você possa ver quais treinos foram feitos, uma comparação dos 2 atletas, vai ficar bem legal. Legal. Eu tenho uma sugestão, que era o segundo ponto que eu ia trazer, que me deram quando eu fui fazer a minha maratona. E me falaram, se você tiver qualquer desafio a partir dos 32, dedique 1 quilômetro a cada pessoa que você, enfim, gostaria de dedicar esse 1 quilômetro. Porque a gente sabe que se todo o restante foi feito e você chegou naquele momento, está preparado, tem muita questão que é mental e emocional, né? Então, é uma estratégia que eu achei muito interessante e de fato faz diferença você dedicar 1 quilômetro para cada pessoa que está torcendo por você durante esse processo. É uma coisa que aquilo que eu acabei de falar também sobre se você está disposto a sofrer, eu acredito que quando a maratona importa realmente para você, você vai se expor à dor e ao sofrimento um pouquinho mais. Então, se você, por exemplo, às vezes a gente vai para uma maratona e tem... vou chutar exemplos aqui, tá? A filha corria com o pai teve um problema, faleceu por uma doença, a filha corre pelo pai. Cara, essa filha não vai parar no quilômetro 38, ela vai chegar ao final porque ela tem um propósito muito grande. Ou a mãe estava grávida, o filho nasceu e ela quer dar um exemplo para aquele filho. E o filho está lá assistindo. Cara, ela vai dar um jeito, ela vai se expor mais. Então você ter um porquê, um propósito, eu acho que vai te ajudar bastante, não somente no dia da prova, mas também para aguentar a rotina que é realmente muito pesada. Lembra que a maratona é uma prova extrema, você tem que chegar lá pronto, preparado, não é só na resiliência. Tem uma frase que eu falei no podcast lá com o Natan, que é mais preparação e menos superação. Então a gente precisa estar mais preparado e usar menos da nossa superação. Maratona é uma prova extrema e pode expor a nossa saúde a coisas muito, muito, muito perigosas. Então vamos estar bem preparado, que aí sim a experiência é sensacional. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal. Por favor, se você gostou, se inscreve aqui no canal. A gente está chegando a quase 1.500 inscritos, muito legal, estamos muito felizes mesmo. E a gente viu que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos. Então, por favor, se inscreve aí, nos ajuda, que traz muita relevância aqui pra gente. Valeu!